Boa tarde, nesta sexta-feira, outra vez neste canal com Conexão Ambiental, todas as sextas, 16h30. Hoje eu vou entrevistar a um grande praticante e militante da área de meio ambiente. Seu nome é Gilmar Altamirano, diretor-presidente da Uniágua, Universidade da Água, publicitário, especialista em meio ambiente e sociedade. Boa tarde, como está você, Gilmar? Boa tarde, Eduardo. Que bom estar aqui com você, um colega de militância, de grande ativista. Sim, tentamos, mas fazemos. Nos conta, Uniágua, Universidade da Água, como ela começa, quais são seus objetivos e, fundamentalmente, na época que foi criada e desde o momento que se criou até agora, tudo o que ela conseguiu empreender. Bom, como você sabe, eu sou um publicitário. O que está fazendo um publicitário no meio ambiente? Eu sempre fui um ambientalista diletante, né? Lutei na época das usinas nucleares que o Maluf queria colocar lá na Jureia, né? E reclamava muito por que não se via os rios em São Paulo, porque eu nasci em cidade pequena, eu nadei em rios limpos, cachoeira, peguei uma coisa que ninguém sabe, as nossas crianças não sabem mais o que é, mas eu peguei lambari com a peneira. Lambari é um pequeno peixinho que você encontra em córregos limpos, quando você encontra o córrego limpo, né? E uma coisa me incomodava muito... Desculpa, fala para todo mundo, está curioso, qual era essa cidade, esse lugar? Eu nasci aqui perto entre Francisco Morato e Franco da Rocha, que é próximo de São Paulo, e na época que eu nasci, eles chamavam de subúrbio, hoje é periferia de São Paulo. Então eu nasci e tinha importante, tinha córrego limpo, tinha cachoeiras, lambari. Era um sítio, né? Nós nasci num sítio e de parteira, então a gente tinha essa possibilidade e brincávamos em córregos limpos, em represas, né? Então você pegava lambari com a peneira. Quer pegar lambari com a peneira? Você caminhava dentro do córrego, pegava lambari, cascudo. Então tive uma infância ótima do ponto de vista ambiental, né? Em alguns lugares nadávamos até nus, né, como crianças no meio do mato. E nossos filhos, nossas crianças provavelmente demoraram muito tempo para ter esse contato, não tem contato com a água. E terá que ir muito longe para ter contato. E sempre fiz, como publicitário, campanhas socioambientais. Na época que eu fiz essas campanhas não existia a expressão socioambiental. Eu fiz muita campanha de marketing social, que é uma palavra nova hoje, isso para combater drogas lícitas e drogas ilícitas. Fiz campanha contra drogas, né? Na época foi a primeira vez que mostramos, na década de 80, explicitamente na televisão, o que seria a cocaína. Ninguém sabia direito o que era cocaína. Isso na década de 80, ganhamos um prêmio com um filme que mostrava na televisão um pressuposto pó, né, em cima de um tampo, que era como se usa a cocaína, e a pessoa preparando o uso da droga. Isso chocou muito a carreira, chocou muita gente na época. Só que ao invés de ele cheirar a cocaína, ele colocava em alguma coisa que a câmera não revelava, e revelava depois que era uma cápsula de revólver, como se fosse a pólvora. Sim. E você ouvia no fim do filme, você ouvia um estampido só. E dizia o locutor assim: muitas carreiras acabam assim. Centro de Recuperação Humana, telefone tal. E esse comercial, na época, não se falava em marketing social, não se falava nada. Nós temos aí 23 anos, mais ou menos. Não, foi em 86, quase 30 anos. Quase 30 anos, exatamente. E o que me gratificou muito é que, frequentando depois o Centro de Recuperação Humana, não existe mais, era uma ONG que recolhia drogados nas ruas, etc. E numa reunião sai assim uma mãe e um garoto e conta a história que aquele filme fez com que ele procurasse um tratamento, uns bons tempos. E salvou o garoto, né? Salvou porque ele estava dependente em alto grau, e isso para mim já motivou a desenvolver outras coisas. Aí fui diretor voluntário do Banco de Óleos, fizemos campanha
para a fila do banco de óleo, existia uma fila enorme que se tinha aqui no banco de óleo de São Paulo, para que as pessoas operassem, né, recebessem uma córnea. Doasse era uma coisa, e havia um problema sério de recolhimento de córnea. Comecei a me interessar muito pela questão do marketing social, né. Em 98, eu acho que eu talvez tivesse escolhido a profissão errada de publicitário, porque achava que estava contribuindo para poluir o planeta, e o conhecer... Aumentar o consumo. Aumentar o consumo, apesar que nós nunca fizemos campanhas de cigarros ou drogas lícitas, nada. A gente não... Eu também, que era uma agência, não era muito grande, ninguém ia procurar a gente para fazer esse tipo de campanha. Ao fazer um movimento para abrir uma área da Sabesp, como uma área reservatória, porque é uma área belíssima, as áreas são protegidas, e para o lazer e educação ambiental da população, veio a ideia de se criar uma ONG em prol da água. Nessa época, o ex-governador Montoro ainda estava vivo, né, foi em 98, o seu filho, o Ricardo Montoro, estava saindo para uma campanha de deputado e estava ouvindo novas ideias. Levamos essa ideia de se criar uma ONG, focada na água, para o Franco Montoro, e ele, de cara, com a visão que ele tinha de mundo, como cidadão, como mestre, achou a ideia fantástica, e aí nascia, em setembro de 98, a Universidade da Água. O nome pomposo de Universidade da Água, que era a ideia de universalizar a problemática e a questão da água. Infelizmente, Franco Montoro faleceu um ano depois, em 99, mas a ONG sobreviveu forte. A partir daí, a gente tem trabalhado a questão da educação ambiental, mas muito mais que a educação ambiental, e aí você sempre fala a respeito do problema da eficácia da educação ambiental, e eu diria que não é só a questão da educação ambiental, é o que nós chamamos da comunicação, e é uma palavra que os ambientalistas acham feia, que é marketing, porque o marketing até então incentivou, em tese, a você escolher determinado produto, incentivou o consumo. Como é que há essa virada que é importante? O marketing surge na década de mais ou menos de 50 nos Estados Unidos, porque com o aprimoramento da tecnologia para você produzir novos produtos, porque no passado não precisava de marca, você tinha uma marca de leite, você tinha uma marca de sabão, uma marca, então você ia lá e não precisava te convencer a pegar o açúcar, que era a granel, o feijão, que também sempre foi a granel. Macarrone era granel. Tudo era granel. Então você não tinha nada. Quando houve uma pluralidade de marcas, vários produtos, então surgem as ferramentas de marketing para induzir, de alguma maneira, te convencer que aquilo era melhor. Que aquele era melhor. Ou mais vantajoso. Mais vantajoso. E, essa pluralidade de produtos, elas geram o excesso de consumo. O excesso de consumo gera o excesso de resíduos. Eu brinco sempre que tem uma amiga nossa que diz que sustentabilidade é um retorno ao passado. Né? Por quê? Porque você pega a sacola que nós, quando crianças, usávamos na feira e retornava para casa. Hoje já é moda, é legal, sacola retornável. Era aquela sacola de feira que a gente utilizava. Claro. E a garrafa, e te davam a senha, depois você passava para parar e recebia. Isso hoje é verdade. Não, nós estamos na contramão. Na contramão. Bom, mais ou menos, tem dois marcos importantes da ferramenta, porque um cara chamado Kotler, que é o papa do marketing americano, né? Ele percebeu o seguinte, que poderia utilizar essas ferramentas de marketing, a propaganda, a pesquisa, né? A promoção de vendas, o sistema de distribuição, de expor os seus produtos, poderia também se utilizar isso para organizações que não visam lucro. Então ele, na década de 70, ele escreve um livro chamado Marketing para Organizações que não visam lucro. E aí ele começa a educar, a ensinar que você poderia praticar o demarketing, ou seja, reduzir o consumo de determinadas coisas como recursos naturais. Porque até então nós não tínhamos problemas de recursos naturais, falta d'água, excesso de poluição, energia, consumo excessivo. Por quê? A população era menor, né? Então não se consumia tanto. Falta de terra para produzir. Falta de terra para produzir. Terra mais perto das cidades para produzir. Aí tem um marco
é importante. Em 1970 tem um filme, um comercial de televisão, que é considerado o marco ambientalista da comunicação, do marketing social. O filme é muito interessante porque se utiliza uma figura americana, que é um índio Cree Cherokee, ou seja, um ator chamado Iron... se não me engano era Óleo de Ferro, tem um nome indígena, Iron... se não me engano, era um famoso ator que era característico, ele era conhecido como... atuava no faroeste como índio. Ele adentra, o filme começa assim numa cena muito bonita, famosa cena, ele está adentrando um rio, né, onde você vê o fundo, uma cidade, né, um rio próximo a uma cidade, onde você vê o fundo as chaminés da fábrica, jogando essa época era muita questão da poluição do ar, se falava muito da poluição do ar, e ele está remando, aquela canoa típica indígena, ele olha para o rio, e se você já vê os papéis boiando, o plástico boiando, isso é 1970, o dia da Terra de 1970. Ele aporta a canoa à margem, e a margem está extremamente poluída, cheia de garrafas, etc. Ele caminha até uma autoestrada, e a autoestrada americana, os caras vão passando, alguém abre a janela de um carro e joga e pega um resto de fast food, que já tinha fast food nessa época, e joga e cai nos pés do índio, e ele começa, uma lágrima corre. É considerado o índio chorando. Crying Indian, é um famosíssimo, ganhou dos 100 melhores comerciais do século XX. E ele diz que, mais ou menos assim, a tradução, o locutor diz que algumas pessoas se preocupam com a beleza dessa terra, e outras pessoas não, né? E que as pessoas começaram a poluição e as pessoas podem parar a poluição. Isso foi um marco. Em paralelo, no Brasil, nós lançávamos nessa mesma década de 70 o Sugismundo, criado por um publicitário chamado Rui Perotti, que ele cria o personagem do Sugismundo, que foi uma das campanhas mais bem sucedidas da nossa história, o famoso personagem Sugismundo, que inclusive fez tanto sucesso que ninguém queria ser chamado de Sugismundo. E eram campanhas que educavam como você deve se comportar em relação ao lixo. Apesar de ter um critério mais rígido sobre a questão da higiene, então ele falava da poluição dos rios, mas no sentido de possibilidade de doenças, ele falava de como você deve se comportar na escola, tinha o personagem Sugismundinho, o filho do Sugismundo, ele dizia que era um sujeito desleixado, ele tinha mosquinhas em cima dele, ele jogava coisas pelas ruas, ou seja, uma campanha que tem mais de 40 anos e está extremamente atual. Só que como isso foi feito na época da ditadura, se jogou o Sugismundo fora como um personagem, né? Aqui nós costumamos jogar a bacia que lavamos a criança com a criança dentro. Então se abandonou o Sugismundo, que era um personagem extremamente... Ao caso que era famoso, e como educador, como personagem que ajudou toda uma geração a se preocupar com o lançamento de dejetos nas ruas, essa coisa toda. E agora, a Uniágua, com essa experiência tua que você está comentando e de todos esses ingredientes que compõem um amplo espectro de possibilidades, como se encaixa então a Uniágua nesse trabalho da proteção da água, nesse trabalho de projetos ou de iniciativas, de ações, de participação? Porque não conheço que a Uniágua participa também de colegiados, como é o caso do Comitê de Bacia do Alto Tietê. Mas como ela encaixa todas essas questões em suas ações, em seu trabalho, em suas atividades? A Uniágua ela tem dentro da sua missão 3 eixos fundamentais para você em prol da água, que a sua missão é proteger, preservar e recuperar água através da educação ambiental. Por que proteger? Proteger é o mínimo que a gente tem que fazer com relação à água. Quando você recupera uma mata ciliar, quando você reduz a emissão de seus resíduos na natureza, você está protegendo, não tirando o papel na rua, não recolhendo um cocô de cachorro, né, que é parece que as pessoas acham muito simples que deixar um cocô de cachorro da calçada não é um problema estético de se pisar, escorregar.
é um problema de contaminador grave, né? Juntando com a sopa tóxica que você, cocô de cachorro, bitucas de cigarro, que são bilhões. As pessoas não prestam atenção em bitucas de cigarro que você joga. Então são bilhões, né? A questão da permeabilidade, né? Que você pode fazer e reduzir a enxurrada. Pouca gente sabe que quando eu brinco sempre quando a gente fala nas aulas, quando você atira uma bituca de cigarro, um papel, olhando para o eixo da Paulista em direção ao Paraíso, se você jogar do lado direito, ela vai parar no Rio Pinheiros. Se você jogar do lado esquerdo, ela vai parar no Rio Tietê. Então, o que a Uniágua tem como, dentro desses 3 eixos, que é proteger, preservar, recuperar, é desenvolver ações, que a gente prestou uma palavra de um professor da USP, me lembro, que é educomunicação, que é unir a ideia da comunicação com a educação, né? Que é mais ou menos essa questão do marketing social. Você ensina as pessoas, utilizando não só indo ao local, trabalhando muito do ponto de vista local, do que a gente chama, que a educação chama de estudo do meio, né? Você tem um contato. Uma coisa é você olhar o Rio Tietê de fora, outra coisa é a experiência de alguém que conseguiu um dia navegar no Rio Tietê. Tivemos um barco recentemente, foi um trabalho, é uma visão, né? Nós temos agora um projeto que é Barco Escola, vai ser esse ano pelo FEIDO, que é o Barco Escola na Billings, onde a gente pretende levar as crianças para, do ponto de vista da represa, olhar onde que chega, nos afluentes, onde chega o lixo, porque o lixo chega até ali, para elas perceberem que o problema começa na casa dela e não na represa. A gente sempre olha o fim e não olha, a gente olha o efeito, mas não conseguimos enxergar a causa, porque os nossos rios estão enterrados e nós não temos contato, como eu comecei no início da nossa conversa. Então a gente tem procurado desenvolver ações que possibilite, por exemplo, nós temos um projeto chamado Redescobrindo e Despoluindo o Rio Perto da Sua Casa. É uma utopia, né? Porque se você não enxerga o rio, mas essas ações temos procurado estar em rios, em córregos, que ainda você te permite ter uma certa proximidade, mesmo estando poluído. É um projeto em apoio ao Córrego Limpo. Porque o programa Córrego Limpo, que nasce de uma discussão entre secretarias, dentro da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, depois ele passa para a Secretaria a CIURB assuma, que é a Secretaria de Infraestrutura Urbana da Prefeitura, e chega a Sabesp, porque a Sabesp nunca mexeu com córrego, porque os córregos são sob a jurisdição municipal. E a Sabesp tem uma atuação estadual. Mas, obviamente, um acordo fez com que a Sabesp bancasse as ações em relação ao Córrego Limpo. Só que não adianta você tirar só o esgoto de um córrego se a população do entorno não parar de jogar coisas nesse córrego. Você mesmo comenta que a respeito de você tira o esgoto e continua ali plásticos, continua colchões, pneus, etc. Nós fizemos esse projeto durante 2 anos no Rio Caulim, que na verdade é o Ribeirão Caulim, lá na bacia da Guarapiranga, em Parelheiros. A gente trabalhou 6 escolas do entorno, fazendo com que os alunos tivessem um contato efetivo com o rio e mostrassem todo o processo de poluição que chega até aquele rio, e por que chega até aquele rio. Né? Agora, desculpa uma coisa, aí você coloca na questão esta, que eu acho perfeito, né? De que entra el plástico, entran los pneus, entran otros residuos en el córrego, etc. Também entulho, também sofá, tudo entra. Mas concordo que a sociedade tem que fazer sua parte. Agora, continuamos em aquele problema que nós temos também o esgoto no córrego. Ou seja, nós temos que focalizar na questão da educação ambiental as responsabilidades. Eu não posso ser o único responsável. Há outro responsável que é o sistema público. Agora, veja bem, você estava falando da questão da publicidade, da divulgação da publicidade e os efeitos positivos dessa questão. Eu prestei muita atenção nisso. E nesse momento, apareceu na minha cabeça de que do ano 2070 a 2010
o consumo de PET aumentou 276%. Sim. A explosão. Então, eu tenho, por um lado, toda essa problemática, e por la outra, digo, bom, por que aumentou 276% o uso de PET? Agora, se não nos vamos ao passado, quando usávamos a garrafa e la devolvían e tudo isto, havia uma responsabilidade que era também do fabricante, também do supermercado, e um custo que o supermercado e o fabricante baixou, porque ele já não tem que armazenar nem manipular o vasilhamento de vidro, e a fábrica, porque ela não tem que ter que transportar a logística, a embalagem de vidro, etc. E tal. Então nós temos aí, então, aí uma rede, um círculo, em vez de virtuoso, vicioso, que é do consumo. Agora, muito bem, como você vê, de repente, replicar aquela publicidade que deu certo, del viciado, que depois acabava em um som de um disparo, né, que significava a morte, claro. Com essa questão, eu acho que um programa de televisão que a própria Sabesp poderia muito bem financiar sem nenhum tipo de problema. A Sabesp é uma das empresas de tratamento de água mais lucrativa do planeta. Não estou falando do Brasil, estou falando do planeta. Ou seja, não poderia trazer, é uma provocação que eu faço, não poderia trazer um resultado sobre essa questão, ou seja, sobre aquele dejeto, aquilo que se vai jogando no córrego, que se vai jogando na represa, que se vai jogando no rio, que se vai jogando em tudo isso. É um disparo. Não precisa pôr um disparo. A morte se pode simplificar de mil maneiras. E a doença antes que a morte, porque senão ninguém morreu tomando água da torneira. Mas a torneira está com uma água onde nós podemos tratar toda a contaminação biológica que tem, mas não podemos tratar a química, não podemos tratar o fármaco dentro da represa, dentro do córrego, dentro da água que nós bebemos. Estamos cheios. Uma vez eu falava para um aluno meu, falava o seguinte: eu estou tomando anticoncepcional feminino. E ele é muito caro. Não pode. Falei, sim, quando abro a torneira, por mais que passe por el filtro, eu estou tomando hormônios, estou tomando antibióticos, estou tomando antidepressivo, calmante, estimulante, até Viagra tomo por la. Aí um aluno disse o seguinte: quantos litros de água que tomar, né, para dar o mesmo efeito? Mas estou falando isso, saindo da brincadeira. Esse não seria, essa provocação, não seria importante tentar que a Sabesp faça uma propaganda copiando essa ideia tua? Claro, veja, o poder público se comunica muito mal no geral. Nós temos uma dificuldade em que a comunicação, eu diria só a propaganda, mas a comunicação do poder público ela é muito mais reativa do que proativa. Então ela reage, e quando ela reage... É omnipotente e autoritária. Então quando ela reage muito mal. Quando eu falo de comunicação ou de marketing social, eu imagino o seguinte, que você tem que ensinar e comunicar, porque o grande problema, tem um professor da saúde pública, de Rocha, que o problema da água são dois. Sabe quais são? Ganância e ignorância. Então, a ganância, por razões óbvias, do mundo é assim, não é só da água, né? Não, sim. E a ignorância, à medida que você ensina a população, ou dá alternativas à população, porque não é só ensinar, você tem que dar alternativas. Sim. Ela reage até um certo limite do ponto de vista da educação. O professor colombiano, que foi prefeito da Colômbia, de Bogotá, acho que 8 anos. Em 8 anos ele reduziu a violência da Colômbia em 20%. Resolveu o transporte público. Resolveu o problema. Lerner foi assessor dele no transporte público. Então ele disse uma coisa que marcou muito o seguinte: a comunicação ou marketing social é uma das ferramentas, mas você tem mais duas ferramentas que movem a vontade humana. Ele descobriu isso e percebeu que esse alinhamento desses três fatores poderiam
melhorar o comportamento, dar o resultado. Quais fatores? Nós nos movemos, por exemplo, pelo medo da lei, a sanção legal, desde que a lei funcione. As empresas, principalmente, agem muito, lei de crimes ambientais, pesados, etc, etc, a empresa muda seu comportamento muito rapidamente, porque ela vai perder dinheiro. Ela vai perder dinheiro, prestígio, as pessoas, mesma coisa. Quando a gente fala que compara com alguns países, como o Japão, ou que tem pouco território, que os Estados Unidos é um pouco mais limpo, você vai, nós viajamos, quem pode viajar, fala assim, nossa, mas como o povo é comportado aqui, né, em Londres, né, no Japão principalmente. Eu me lembro, por exemplo, de uma campanha aqui na minha pesquisa, que contra a bituca de cigarro americana, que é fantástica a propaganda. Tem um condutor de carro que está fumando dentro do carro. Aí ele terminou de fumar, sobrou a bituca, ele faz menção de abrir a janela, e aí ele olha para o retrovisor e tem um cara olhando ele, assim, dizendo assim, sim. Ele faz isso a menção. Aí ele olha para a calçada, tem uma velhinha já piscando no celular, entendeu? Enfim, ele mostra a sociedade e ainda no final ele diz algo mais ou menos assim, jogar a bituca na rua pode machucar você, e $1.000 de multa aparece no final, etc. Então, ele diz o seguinte, medo da lei é um fator importante que você se move se a lei funcionar. Segundo fator de comportamento que você se move, código de conduta que você aprendeu em casa. Se eu aprendi em casa que jogar papel na rua é ruim, que eu devo recolher o cocô de cachorro, eu vou fazer isso como adulto, como a criança aprendeu esse código de conduta. Se eu não aprendi isso em casa, eu tenho uma tendência a esperar que as pessoas me corrijam. E o terceiro fator é exatamente isso. Aprovação ou desaprovação do grupo social. Então, assim, você vê muito isso nas gangues, no adolescente. O adolescente aprova, ele que está pouco se lixando da sociedade. Ele vai usar um cabelo de moicano, ele vai usar um brinco. O grupo social dele usa e aprova isso. Então, o Antônio Marcos, ele começou a atuar muito fortemente no legislativo, em divulgar a lei, em aplicar a lei, né, na repressão policial, etc. Mas ele atuou muito forte, ensinando o código de conduta em comunicações, como você falou da Sabesp, fazer um programa de 3 minutos na televisão, mostrando situações de conflito e provocando a população para qual seria a forma dela se conduzir. Tem um filme, por exemplo, de 3 minutos que mostra um pedestre atravessando uma faixa e passa um ciclista e esbarra no pedestre assim, de forma abrupta. E aí ele mostra 3 situações que poderiam acontecer naquele momento. Uma das situações, eles se atracarem, o cara vai lá e começa a discutir com a coisa, os dois. A segunda situação, o cara xinga o ciclista e o ciclista pede desculpa. E a terceira situação, os dois pedem desculpa. Então ele pergunta, ele provoca, como você faria, qual seria o comportamento ideal? Ele faz como se fosse um teste da população. A outra forma que ele fez, nos bairros mais violentos, ele publicava um ranking de quais seriam os bairros mais violentos. E as pessoas que moravam nesses bairros mais velhos, então, se incomodavam, as próprias gangues estavam querendo baixar a violência, porque ele premiava os bairros menos violentos com quadras, com áreas verdes, ele investia nos bairros menos violentos, não nos bairros mais violentos. Então o ranking queria ser, todo mundo queria não ter esse bairro. Enfim, essa série de ações culminou com um índice de 20%, que era altíssimo na Colômbia. E, voltando à questão da Sabesp, que você perguntou, é óbvio que a comunicação da Sabesp poderia ser muito mais educativa. O México, que tem problemas de água seríssimos, você sabe disso, cidade do México, a comunicação tem um Conselho Nacional Conágua, que é belíssima a forma com que eles mostram o ciclo da água, de onde vem a água que bebemos, como que se capta essa água, chama a atenção dos legisladores para que legislem para a água, chama a atenção da população para que pague a água, porque há um problema em vários lugares em que não se paga o serviço da água, né? Então, falta essa proatividade. Você vê que, saindo da água, recentemente em São Paulo, acho que foi uma primeira campanha que eu vi bem sucedida de marketing social, da faixa, né? E eu vejo hoje que deveria ter continuidade, porque uma campanha não é um movimento, o movimento é mais perene, como diz
Você cria um movimento e ele se perpetua, né? Moto perpétuo, né? Mas a campanha ela acabou, o dinheiro acabou aquele tempo, então deveria ter resíduos isso. A campanha da faixa foi muito boa. As pessoas podem não gostar, dizer que não mudou nada o trânsito, mas eu sou um dos que utilizam a mão, tá certo que eu não sou um exemplo, mas eu vejo muitas pessoas utilizando a mão para passar e os carros respeitando. Não é uma coisa que está... Mas houve uma proatividade. Foi a primeira que eu me lembro aqui em São Paulo. Nós não temos isso em prol da água. Não há uma campanha que esclareça qual a situação da bacia. O que é uma bacia hidrográfica? O que é a bacia do Alto Tietê? Gilmar, você colocou a questão da educação, dessas questões da casa, entre os exemplos. Eu estudei no Japão. E primeiro dia que eu cheguei, a los 2 o 3 dias, andando por aí, estava em Yokohama, na região do Kensho, e eu via, como também em Tóquio, como em outros lugares, a limpeza de los canais, a limpeza das ruas, uma limpeza, e via as pessoas jogar, a vezes fazer 50 metros até um lugar para jogar uma coisa pequena, minúscula. E então a uno dos professores lo parabenizé por essa cidade, por essa cultura, e então eu lhe falei, né, por essa educação. E ele ficou bravo comigo. E ele falou, não tem nada a ver com a educação. Aí fiquei eu meio confuso. Como não tem a ver? Não, você está confundindo civilização com educação. Lo que aprende, lo que nossa cultura nos ensina é a ser civilizados. A educação é algo que de fora para dentro me diz como eu tenho que fazer. Se eu sou um ser civilizado, ninguém necessita dizer-me a mim o que eu tenho que fazer. Então eu fui um pouco mais longe e fiquei um tempo estudando lá. E quando me comecei a misturar com as pessoas, com a cidadania, 86 templos que eu visitei, shintoístas, budistas, confucionistas, até que uma vez conheci em Kamakura um monge shintoísta que falava bem espanhol, e ele me explicou, sem criticar, ele me disse, nossa mitologia e nosso princípio é de que nós somos os convidados da natureza. Os convidados da natureza. Não somos os donos dela. Então, isto, nossa filosofia se ensina desse jeito. Então, essa coisa que te falou o professor da civilização, é o princípio. O ser humano é um convidado de uma grande festa, de um espaço imenso que se chama mundo, e nós somos os convidados. Os convidados temos que respeitar aqueles que nos convidou. Isso me ficou a mim de uma maneira tão presente que peguei minha filmadora e tenho 12 horas de filmagem em VHS que eu afirmei depois, no fim de semana, pegava o comportamento civilizatório dessas pessoas. Há uma das partes da filmagem que ficou muito fixada em mim, quando uma criancinha de 3 anos estava em um parque onde havia milhares de pessoas e não se via nada na rua. Eu peguei, ele estava com um picolé, e quando acabou o picolé, ele olhava onde tinha que jogar o picolé. Nem falou com a mãe, ele buscou a caçambinha para levar um menininho que apenas se movia praticamente. Então, aí está a questão. Não será que nós temos que começar a pensar mais que a questão ambiental é uma questão de humanidade e uma questão democrática? Por que também é democrática essa questão? Porque se eu quero viver em uma democracia, a democracia está feita de direitos e de obrigações. Então, eu acho que não é tão difícil, Gilmar, encarar essa questão. A Sabesp teria que ter, não simplesmente contratar publicitários
Não estou em contra do publicitário, você é da área de publicidade, da área de comunicação e tudo isso. Não é a agência publicitária que vai entender isto. Ao contrário, a agência publicitária necessita promover produtos para consumir. Não necessariamente. Não necessariamente, mas a maioria deles fazem esse tipo de coisa. Então, de repente, ele prestar um pouco mais de atenção a essas questões que podem ser muito educativas. Não sei, Gilmar, é uma provocação que eu te coloco. A Universidade da Água não pode chegar, por exemplo, a la Sabesp e com uma ideia, com um projeto que vocês fossem aqueles que vão assessorar, não vão dizer o que fazer, mas assessorar essas questões. Uma pergunta. Você falou do Japão, são civilizações de 3.000 anos, eles têm processos e processos, mas nós falamos em código de conduta. Código de conduta e uma ilha uma também forma, que ficou fechada há 500 anos. Isso. Mas pegando a nossa realidade, como a nossa realidade é diversa, eu estudo muito o comportamento das pessoas. Eu vejo, tem um rap de uma dessas músicas que diz o seguinte, que chama-se Castelo de Madeira. E um dos sonhos na música, de uma das estrofes, ele diz que o sonho é ter um banheiro. Ele tem o sonho de ter um banheiro. O Castelo de Madeira é um barraco na favela. Você não pode dizer a essa pessoa que preserve o meio ambiente, você não tem um banheiro e casa. Então são os extremos da história. Nós temos uma contradição, porque nós temos um passivo social de 500 anos. Isso. A segunda questão, você consegue criar, uma campanha não resolve, porque uma campanha ela é efêmera, ela termina e o resíduo não é muito grande, mas você tem que criar movimentos. E movimentos culturais, mudança cultural é uma coisa que demora, gerações. Muito difícil. Mas é possível você criar movimentos. Eu vejo as campanhas de não sujar. Uma das campanhas que são bem sucedidas, por exemplo, na Califórnia, que tem um trabalho muito grande, que tem problemas de poluição terríveis, hein? Sim. Passivos ambientais terríveis. Terrível. Então, uma das campanhas de que me lembro... A metade dos aquíferos contaminados. Então, uma das campanhas que me lembro, que muito interessante, dessa questão do pertencimento, né, de gostar da sua cidade, de mostrar... Porque o americano trabalha muito essa questão de a Califórnia ser o lar, né? E nós ainda temos essa coisa de o migrante, dificilmente, às vezes pessoas que nunca tiveram contato com a água potável lá que migram para cá, como é que ele pode preservar uma água que ele não tinha para beber? Mas esse filme mostra uma coisa muito interessante, que é assim, dois pesquisadores apertam uma campainha no apartamento e perguntam eles entram, o cara, pois não, aí eles entram de uma vez, estamos fazendo uma pesquisa, pegam um saco de lixo e espalham na sala do sujeito. E o sujeito fica estupefato, ele fala assim, o senhor gosta de lixo na sua casa, no seu lar? Mas claro que não, né? Então como é que... Aí ele mostra uma cena dele no carro, e ele pergunta assim, ele jogando lixo pela janela, e ele pergunta assim, mas a Califórnia é o seu lar, senhor? Ele provoca o americano, né? E aí mostra o cara jogando lixo pela janela. Então ele fecha dizendo, não suje a cidade, o lar que você mora, que você vive, etc. Então você, aos poucos, você pode mudar o comportamento. Chegar à Sabesp e propor, isso acho que é uma coisa até costumeira, a gente faz isso e discute-se, é um processo complicado, até porque a Sabesp, formada, não tem nada contra os engenheiros, né? Mas a cultura era sempre de obras. É corporativismo e obras. Obras. Aliás, todos os problemas do mundo sempre foram sanados em tese, né? Engenheiro cuida de saneamento e médico cuida de doença, uma coisa muito estranha, né? Mas deixa eu voltar ao ponto importante que eu queria colocar sobre... tivemos uma reunião de concessionárias que eu participei meio infiltrado, tem pouco tempo? Tem pouco tempo. E o Banco Mundial que financia essas obras, ele estava muito preocupado que você gasta muito dinheiro com as obras e não ensina as pessoas a usarem as obras. Então, muitas das obras se perdem ao longo do tempo de saneamento porque você não liga a sua casa ao esgoto, porque você não quer pagar uma taxa
de esgotamento sanitário. Assim, em várias cidades do Brasil. Aqui também temos o mesmo problema. Então, olha o processo da educação. Ensinar a usar a obra. Está preocupado o Banco Mundial em financiar. Isso significa que você tem que fazer ações de comunicação, movimentos, para que as pessoas saibam. Olha, esse é um processo de mudança. Última ação que nós estamos envolvendo, que não é uma campanha, e aí se torna, só para fechar um pouco a nossa conversa, você pergunta aqui que é a Universidade d'Água. Nós fizemos algumas campanhas e agora acho que nós devemos fazer um grande movimento. Nós estamos lançando um incentivo para que as pessoas sejam amigas da água, né? Nós temos um projeto que está incubado há 10 anos, que se chama Selo Azul, a empresa e a pessoa amiga da água. Queremos que as pessoas percebam a água no seu dia a dia, porque não há percepção da água. Enquanto não faltar água na sua casa, você não toma conhecimento que a água é que dá a vida, essa coisa toda. Quando não faltar, o dia que faltar, todos nós, quando um dia chegar em casa, abrir lá o registro do chuveiro e não cair um pingo, aí você se apavora. Ou então, se for tomar água na tua casa, cria um rebuliço. Non están, perdón por el tiempo que se está esgotando, mas no es solo en la casa que se consume mucha agua y no es solo ese problema, pero de todas maneras vamos a tener oportunidad de hablar en otro momento. Eu agradeço tua visita, foi muito interessante, os exemplos que você colocou, que serviram, foram praticamente... você falava de filmes, falava de tudo isso, pero está ensinando as pessoas, ou seja, o filme tinha esse objetivo e as pessoas cumpriram essa mensagem, então serviu de aula, não foi o conto de um filme, nada mais. Eu te agradeço muito, agradecemos a nossos espectadores, continuaremos todas as sextas-feiras às 16h30 por este canal. Obviamente, Conexión Ambiental continuará con vocês com muitas más novedades de entrevistas de pessoas tão importantes como todas aquelas que nós buscamos para vir a nosso programa. Muito obrigados a todos, até a próxima sexta-feira e bom fim de semana. Obrigado.